E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo a tão esperada parte 10 do Prota que mal reencarnou em um Isekai, e se tornou rei de uma tribo primitiva. O card da playlist desse manhwa vai estar passando na tela. Rapaziada, foi mal pela demora. Eu estava esperando lançar o capítulo 13 para trazer a continuação, mas a demora valeu a pena. Já que lançaram 2 capítulos ao mesmo tempo, e eu vou estar usando esses 2 capítulos para fazer esse vídeo. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a parte 11 dessa obra. Anteriormente o protagonista saiu da vila atrás de uma lagoa, para criar um plano contra a falta de água, e ao se encontrar com o sogrão no meio do caminho, seu sogro acabou decidindo levar ele até a fonte de água, mas tendo chegado no seu objetivo, ele decidiu descansar um pouco, para se aproximar do lago quando ficasse mais claro, já que se eles tentassem se aproximar agora, eles poderiam ser cercados por uma matilha de animais selvagens. Assim, ao amanhecer, eles conseguiram ver com mais clareza os lobos da floresta bebendo água no lago. E como Mai Mang tinha sido ferido pelos espinhos dessas bestas, o Prota decidiu formular um plano antes de se aproximar da fonte de água. E nisso o sogrão disse que existe uma maneira de lidar com eles. No entanto, a coisa mais difícil será lidar com os crocodilos de rocha que fica no lago. Eles são os mestres absolutos desse pequeno lago, e seu número é superior a 1 dúzia. E cada um deles também é um animal de raça pura, e mesmo que todos os guerreiros de tatuagem da sua tribo se movam, eles mal conseguirão caçar 2 deles. Por causa disso que sua tribo costuma buscar água quando os crocodilos vai para a terra para tirar uma soneca. Geralmente umas 4 viagens de cada vez para buscar água são o suficiente. Ao ouvir isso, o Prota percebeu que o motivo deles conseguirem usar tal método é graças aos guerreiros de tatuagens, porque se os terráqueos tivessem usado esse método, eles já estariam extintos há muito tempo, já que esse era um método muito perigoso e ineficiente. Simplificando, o povo primitivo são bem burros, porque existia um método muito mais simples, e isso era a escavação. Então, como o povo primitivo eram todos analfabetos, o Prota teve que explicar de um jeito simples sobre seu plano de escavação. Resumindo a explicação dele, os lagos são na verdade uma piscina natural, e a maioria das fontes de água dos lagos vem da chuva. Então, se a água se acumular durante a estação chuvosa, haverá um vestígio de água evaporando na lagoa. Mas como não existe esse vapor na sua frente, isso quer dizer que este lago é formado por escoamento superficial ou lençol freático. Então, contanto que eles possam fazer um canal nas terras baixas perto do lago, eles podem canalizar a água dessa fonte para a sua tribo. E assim eles não vão mais precisar preocupar com a falta de água. E mesmo não entendendo a explicação dele, as 2 waifus perceberam que esse método era muito bom. O maior problema seria cavar as valas. Mas diferente dele, a presa negra está confiante em cavar buracos. E vendo a confiança dele, o Prota perguntou se ele estava bem depois de ser atacado 2 vezes pelos seus próprios aliados. E ele respondeu que, embora ele sinta um pouco tonto, ele está confiante em realizar sua missão. Ao mesmo tempo, o Prota perguntou para o sogrão por que todo mundo ataca imediatamente após ouvir um barulho. E o sogrão respondeu que quando eles entram no campo de caça, eles não são diferentes dos animais selvagens, especialmente à noite. Se a besta que se aproxima for um monstro com um sentido de audição mais sensível, seu instinto vai fazer ela atacar primeiro para aumentar suas chances de vitória. Além disso, a mão de obra da tribo não é mais como antes. Agora o número é bem menor, então eles não podem ser descuidados. E percebendo a sua arrogância em sair da vila só com as 2 waifus, o Prota pediu desculpas. E enquanto o sogrão dava essa longa explicação, o presa negra estava exibindo suas habilidades de cachorro. É claro, o Prota parou esse seu subordinado energético, já que ele ainda não tinha dito o lugar aonde eles deviam começar a cavar. Depois, enquanto a garra negra vigiava o perímetro junto do sogrão, a Yenhu estava se preparando para cavar, e nisso o Prota conseguiu ter uma bela visão, ao admirar a raba de uma soldada treinada. Mas para atrapalhar sua felicidade, a garota raposa apareceu, e disse que o solo cavado pela presa negra está ficando mais úmido. E ouvindo isso, o Prota percebeu que eles estavam se aproximando da fonte de água. Mas como as coisas estavam acontecendo fácil demais, o rei sentiu que algo importante estava faltando. Mas antes de conseguir descobrir o que era, um dos seus subordinados disse que o sogrão estava chamando ele. E chegando lá, ele viu um urso lutando contra a matilha de lobos. E enquanto ficava sem entender o motivo deles estarem brigando entre si, o sogrão explicou que esse tipo de coisa era muito comum,
já que existem bestas selvagens que querem ocupar essa fonte de água para uso exclusivo. E como as outras bestas se recusam a deixar isso acontecer, elas acabam lutando, mas os crocodilos de rocha não participam de início. Eles esperam o perdedor ficar gravemente ferido para dar o bote. Ao ouvir isso, o Prota entendeu o motivo dos crocodilos não terem atacado os lobos quando eles estavam bebendo água mais cedo. E também percebeu que tinha ignorado algo bem importante, e isso era que se ele simplesmente cavar uma vala, ela será ocupada por outras feras selvagens. Nesse momento, a água trazida para a tribo não só conterá sua saliva, mas também poderá conter fezes. Por causa disso ele decidiu parar de cavar valas por enquanto, já que se as coisas continuassem assim, isso só beneficiará as bestas. Então, mudando seu plano, ele perguntou aonde ficava a floresta de bambus mais perto do lago. E respondendo sua pergunta, a Enua disse que não há bambu nessa floresta da morte, mas há 3 plantas muito parecidas com os bambus que ele descreveu. E ao se perguntado para que ele usaria esses objetos, o Prota respondeu que os bambus serão usados para fazer um cano de água de uma sociedade primitiva. E recebendo a ordem do seu rei, o povo primitivo começou a cortar algumas árvores, mas essas árvores eram diferentes do normal, já que elas eram ocas por dentro. E vendo o formato de dentro dessas árvores, o Prota ficou confiante em ter sucesso no seu plano, já que o tronco da árvore era praticamente um cano natural, perfeito para a água corrente. E enquanto explicava pela milésima vez como ele usaria os troncos dessas árvores para seu sogro, a garota raposa interrompeu sua explicação, e disse que o Presa Negra encontrou uma fonte de água. E vendo o buraco que seu subordinado cavou, o Prota percebeu que o Presa Negra não estava mentindo quando disse que era bom em cavar. É claro, mesmo ele dizendo que era bom nisso, ele nunca imaginou que desenterraria a água, e provando que era uma pessoa do mundo primitivo. A Enua disse que se existe água quando eles cavam, então se ele cavasse em um buraco na tribo, eles teriam água para sempre. Mas diferente da burrice dela, a garota raposa era mais esperta, e percebeu que algo assim era impossível. E nisso o Prota teve que dar mais uma explicação sobre o fato deles conseguirem cavar um poço de água. Foi devido ao lago nas proximidades. Mano, essa parte está me fazendo sentir como estivesse lendo Dr. Stone novamente. E continuando sua longa explicação, o Prota disse que se esse reservatório que eles cavaram ficasse assim, com o passar do tempo acabaria vazando. No entanto, se eles enterrassem a tora, e conectassem muitos troncos um no outro na direção da tribo primitiva, a água fluirá do centro da tora até sua vila. E ouvindo isso, eles finalmente entenderam o que ele estava querendo explicar, e elogiaram ele pelo plano genial. E como a garota raposa era mais inteligente do povo primitivo, ela perguntou por que a água estava se acumulando no buraco cavado, ao invés de penetrar no solo. E o Prota usou o conhecimento que ele aprendeu para escrever novels para explicar para ela. Mas mesmo depois da sua explicação elas não entenderam nada. E vendo isso ele desistiu de explicar mais coisas para elas, já que se continuasse assim ele ficaria louco. Mano, eu também estou quase ficando doido ao lembrar dos meus tempos cansativos na escola. Depois o Prota mandou a Enua, a garota raposa e o Presa Negra encontrar alguns galhos e ervas daninhas para esconder o reservatório de água das bestas selvagens. Então, depois de dizer a missão de cada um deles, ele voltou para a tribo primitiva junto do sogrão, e agindo como um rei, ele prometeu que nos próximos dias, ele resolverá completamente o problema da falta de água. E com seu carisma de rei, ele convenceu todos da tribo a ajudar a conectar o cano do poço até a vila. E como os guerreiros de tatuagem ajudaria ele nesse seu plano, o Prota colocou os soldados de reserva como guardas temporários da tribo, e colocou o Maiman como chefe. E a Shahong lhe deu a missão de liderar uma equipe para proteger a estrada principal entre a tribo e o lago. Não só isso, o Prota deu para cada um uma missão diferente, como cortar as árvores, e também descobrir a melhor rota para conectar os troncos até a vila, para assim a água descer tranquilamente. Caso ao contrário a pressão da água não será o suficiente e a água não poderá fluir até a vila. O Prota até explicou o melhor jeito para conectar um tronco no outro, e isso era cortar a madeira em um formato convexo, e a outra extremidade em um formato côncavo, para assim as duas poderem ser unidas uma à outra. É claro, por causa desse conhecimento, o povo primitivo começou a respeitar ele ainda mais. Assim, 2 dias depois, o rei da tribo deu seu primeiro passo em direção do desenvolvimento do reino mais forte, já que ele fez seu povo finalmente ter um reservatório de água no meio da tribo. E graças ao seu novo rei, o povo primitivo ficaram extremamente felizes em não precisar mais se preocupar com água. E enquanto ouvia eles aplaudindo seu grande feito, o Prota explica que originalmente, ele pensou que levaria no máximo uma semana, mas para sua surpresa foi concluído em menos de 2 dias. E isso se deve ao fato da força física sobre-humana dos seres desse mundo primitivo. Ao mesmo tempo, ele escreveu uma nova regra para as pessoas da tribo. E essa regra era para eles beberem muita água quente. Mano, eu prefiro água gelada. Mas fazer o quê? Esse mundo primitivo não tem tecnologia. Então faz sentido o Prota dizer para eles beberem água quente ao invés de gelada.
Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do rei da tribo primitiva, liderando sua tribo para fora da pobreza e a transformando no reino mais forte, deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 35 mil inscritos até o final do ano. Graças a vocês, eu consegui realizar meu sonho de pegar 30 mil inscritos. Muito obrigado mesmo pelo apoio de todos vocês. E como eu sei que vocês são fodas, eu acredito que consigo bater essa nova meta. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!